Função do segundo grau decrescente. Nesse caso aqui agora, delta vai ser menor do que zero e não teremos raízes para essa função. Função do segundo grau. Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Como a é igual a menos 1, porque antes do x ao quadrado tem um sinal negativo, né? Então a vai ser igual a menos 1. A vai ser menor que zero e teremos uma função decrescente. B é o termo que está ao lado do x, b igual a menos 4. C é o termo independente, c igual a menos 10. E o ponto onde a parábola intercepta o eixo y é 0 e c, ou seja, 0 e menos 10. Agora vamos calcular o delta, né? Sabemos que a é igual a menos 1, b é igual a menos 4 e c é igual a 10. Como delta é b ao quadrado menos 4ac, b é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 10. Menos 4 ao quadrado dá mais 16. Mais 4 vezes menos 1 dá mais 4. Repetimos o vezes menos 10. Repetimos 16 na linha de baixo. 4 vezes menos 10 dá menos 40. 16 menos 40, sinais diferentes na adição. Observamos o sinal do maior e subtraímos. 16 menos 40 dá menos 24. Se delta é igual a menos 24, delta é menor do que zero, não teremos raiz nessa equação do segundo grau. E a parábola não vai tocar no eixo x no plano cartesiano. Resolver a equação do segundo grau e encontrar as raízes da equação. Veja bem, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quando você está resolvendo uma equação que delta é negativo, você não precisa nem fazer essa parte, tá? Estamos fazendo aqui só para mostrar para vocês o que acontece. X igual a menos, no lugar do b eu coloco menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 24. No lugar do delta eu coloquei menos 24. E aqui embaixo está falando, né? Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais, não vamos encontrar raízes reais para esta equação, porque não tem como calcular a raiz quadrada de menos 24. Então, a resposta para essa equação é o conjunto vazio, tá? A solução é o conjunto vazio. Então, a parábola não vai tocar o eixo x, o eixo horizontal, nesta equação, nesta função. Agora, para recapitular, f de x igual a menos x ao quadrado, menos 4x, menos 10. A é igual a menos 1, né? Porque menos x ao quadrado, a é igual a menos 1. Então, a é menor do que zero, teremos uma função decrescente. B é igual a menos 4, que é o termo que está ao lado do x, e c é igual a menos 10, que é o termo independente, termo que não tem x. Se c é igual a menos 10, sabemos que o ponto onde a parábola intercepta o eixo y é 0 e c, ou seja, 0 e menos 10. Então teremos delta menor que zero, né? Temos também delta menor do que zero. Quando isso acontece, não temos raiz na equação e na função a parábola não intercepta o eixo x. Observando o gráfico aqui embaixo, agora o esboço do gráfico, vemos que no eixo vertical a parábola está tocando no menos 10, que é o ponto zero do x e menos 10 do y. Então ela toca no menos 10. A parábola sempre vai tocar no termo independente no eixo y, tá? Como o termo independente é o menos 10, ela tocou no menos 10. E ela não toca no eixo horizontal. Veja bem que ali eu tenho 0, 2, no eixo horizontal eu tenho 0, 2 e 4, né? A direita e a esquerda, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. E a parábola está longe de chegar lá. Então sempre que delta for menor que zero, a parábola não intercepta o eixo x.